As igrejas, que antigamente eram vistas como um local sagrado que deveria ser respeitado, ultimamente vêm se tornando cada vez mais polêmicas. É cada coisa que os pastores e pastoras estão fazendo que você nem acreditaria se não fosse filmada. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje, em um compilado inacreditável com os casos mais absurdos que passaram pelo canal Tendências. Então já deixa seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Um vídeo que deu o que falar alguns anos atrás continua viralizando a cada dia nas redes sociais e vem surpreendendo novos espectadores ao testemunharem o vídeo em que uma pessoa que é profissional de um ramo bem específico, digamos assim, invadiu uma igreja para cobrar o dinheiro que o pastor estava devendo. Não me pague ainda, me bate, entendeu? Pode mandar ele me pagar. Vai lá dar curso pra e não quer pagar, que história é essa? Chega e come, não chega. Toda a congregação ficou chocada com essa visita inusitada dentro da igreja. Essa pessoa entrou lá, fez sua cobrança e acusação e foi embora bem rapidamente. Mas ainda assim, deu tempo de algum fiel gravar o vídeo e postar nas redes sociais. Lá nas redes, a maioria dos usuários afirmam que essa pessoa profissional não faria barraco por pouca coisa, afirmando que o pastor provavelmente estava realmente devendo. No entanto, o boato não foi confirmado e até hoje ninguém sabe se as acusações foram verdadeiras. Independentemente de serem ou não, o pastor deve ter ficado muito encabulado com essa cobrança surpresa que recebeu durante sua pregação. Várias câmeras de segurança de dentro de uma igreja flagram momentos aterrorizantes onde um pastor passou apertado. Mais de 300 pessoas estavam dentro da igreja no momento em que Ricardo de Moura Nunes entrou dentro da igreja armado com uma faca e ameaçou atacar o pastor Gétero Augusto de Campos. Os dois se conheciam há mais de 10 anos e Ricardo teria sido motivado a atacar por conta de uma música da igreja que não gostou. O sermão, que também estava sendo transmitido para a internet naquele momento, foi paralisado quando Ricardo subiu no palco com a faca em punho. Ele tentou atacar o pastor, mas felizmente ninguém se feriu nesse episódio dramático. Ricardo sofre de transtornos mentais. Apesar das imagens chocantes, ele contou em uma entrevista que não pretendia machucar o pastor, que apenas estava irritado com a música que falava sobre cura, sendo que sua mãe, que frequenta a igreja, é cega. Ele chegou a ser levado para a delegacia, mas foi liberado depois de demonstrar arrependimento. Durante um culto, a pastora falou algo que ninguém estava esperando, surpreendendo tanto os espectadores quanto outros religiosos atrás dela no púlpito de uma forma escandalosa. Afinal de contas, a pastora soltou uma informação comprometedora de que supostamente estava sendo traída. E o pior, praticamente deu carta branca para a traição continuar ocorrendo com múltiplas garotas. Disseram, o pastor tá as meninas, continua sendo meu marido, e cadê o seu? Aonde, fofoqueira? Aquele sujeito de camisa xadrez lá atrás, vibrando e até batendo palmas, provavelmente é o pastor em questão, o marido dela. Veja só a empolgação dele ao ouvir que, basicamente, a pastora pelo menos tem um marido que a possa trair. Já outros membros da congregação não demonstraram essa mesma empolgação quando ouviram as palavras da pastora. Um dos rapazes lá atrás até se esconde atrás da própria Bíblia, enquanto o outro, mesmo utilizando uma máscara, não conseguiu esconder seu espanto. Chega até a ser engraçado ver a expressão de choque surgindo em seu rosto. Durante a última pandemia, toda a população precisou ficar de quarentena, evitando sair de casa ao máximo para não propagar a circulação do vírus. Nessa época, aglomerações não eram toleradas nem nas igrejas, que precisaram fechar as portas pelas ordens do governo. No entanto, nem por isso os líderes religiosos deixaram de pregar o Evangelho de Deus, utilizando a internet para transmitirem missas e cultos. Acontece que os pastores e padres não estavam tão acostumados com essa tecnologia, então algumas coisas engraçadas aconteceram, como foi o caso do padre Luiz César Moraes, de Itajubá, no estado de Minas Gerais. O Espírito Senhor e renova a face da terra. O padre foi realizar uma transmissão ao vivo através das redes sociais, mas acabou acionando alguns filtros sem querer. O pior é que ele não percebeu o que estava acontecendo e continuou sua bênção enquanto bigodes cor-de-rosa, chapéus e cara de animais eram adicionadas ao seu rosto. Mas isso não aconteceu apenas no Brasil. Lá na Itália, o padre Paolo Longo também foi vítima dos filtros engraçados. Ambas transmissões viralizaram rapidamente na internet, que não perdoou o equívoco dos religiosos.
Uma pastora deu um conselho bastante polêmico para suas fiéis através das redes sociais e a notícia viralizou rapidamente. A pregadora, conhecida como pastora Lilian, relatou em sua própria gravação que recebeu uma dúvida de uma de suas irmãs a respeito da vida íntima com o marido. Na mensagem que recebeu, a irmã contou que inclusive era uma cantora da igreja, mas quando chegava em casa, seu marido queria fazer algumas coisas entre os dois que ela tinha medo de serem pecaminosas. A pastora Lilian então deixa o conselho: cante na igreja, mas também cante no microfone do seu marido. Meu conselho é: canta na igreja, mas canta também no microfone do seu marido. O Senhor Jesus fica feliz. Acho que a maioria das pessoas que vão à igreja não estão acostumadas com esse tipo de conselho. A pastora até reforça dizendo que o Senhor Jesus ficaria feliz de ver a filha cantando no microfone do marido. E agora, será que essa fiel vai seguir o conselho da pastora? Um pastor bem famoso chamado Carlos Moisés acabou enfrentando uma baita polêmica depois que um vídeo dele só de sunga em uma piscina, batizando garotas de biquíni, foi parar na internet. Esse vídeo espalhou feito um incêndio pelas redes, deixando fiéis de toda parte revoltados, pois o momento do batismo é um dos rituais mais puros do cristianismo e deve ser feito com mais seriedade e respeito. Geralmente, os batismos, sejam de católicos ou evangélicos, são praticados com roupas mais solenes, aliás, com mais roupas no geral. Por isso que os fiéis ficaram chocados com essa atitude do pastor. Ele começou a ser duramente criticado, mas então veio a público se justificar, dizendo que naquele dia estava em seu momento de folga, em lazer com a sua família, quando as moças, que também eram parentes, manifestaram o desejo de se batizarem e ele não quis perder a oportunidade de trazer mais ovelhas para perto de Deus. Ele chegou ao ponto de se comparar com o próprio Jesus Cristo, contando uma história da Bíblia onde ele curou fariseus em um sábado, mas ao invés de celebrarem o milagre, a população o criticou por realizar a cura, justamente em um sábado, que era um dia de descanso. Mas calma que ainda tem mais. Esse pastor, não satisfeito com a polêmica da piscina, decidiu cantar Raul Seixas no palco da sua própria igreja. O ícone do rock nacional dos anos 80, que os mais antigos devem se lembrar, além de ser fundador da Sociedade Alternativa com seu amigo Paulo Coelho, era um ávido seguidor de Aleister Crowley e da própria Telema. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba. Mais uma vez, o pastor Carlos Moisés tentou se justificar, dizendo que tudo vem de Deus. Ele chegou ao ponto de dizer que até as músicas de religiões como Candomblé e Umbanda pertencem a Deus, com uma analogia de que o tambor, utilizado nessas religiões, possui couro, e o couro vem da vaca, que foi feita por Deus. Um caso revoltante vem chamando a atenção dos internautas nas redes sociais, depois que uma pastora foi exposta dentro da sua própria igreja por ter roubado um celular alguns minutos atrás, enquanto estava fazendo compras dentro de uma loja. O lojista, que havia sido acusado de ladrão erroneamente pela vítima do furto, já era conhecido da pastora. De alguma forma, eles suspeitaram que o celular estava com ela, então invadiram o culto para confrontá-la. Na hora, a pastora não entende nada do que está acontecendo. O lojista chega com um celular na mão, dizendo que vai verificar se Deus estava dentro daquela igreja. E então mostra alguma coisa para a pastora, que reconhece o objeto furtado. Só um minuto, irmã, quero ver se Deus está contente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguma coisa para falar sobre isso, irmã? A irmã aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. O celular, irmã. Entrega o celular, irmã. O pai dela é polícia, glória a Deus, irmão. A pastora tenta se explicar, dizendo que o celular estaria dentro do carro. Leva o lojista e outra cliente, vítima do furto, para fora da igreja em direção ao seu carro. Chegando lá, diz que se confundiu e ainda jura por Deus que não havia roubado. No final das contas, ela precisou devolver o aparelho. Um incidente impressionante e quase inacreditável aconteceu durante um culto na Igreja Pentecostal Unidade de Colômbia, em janeiro de 2016. Em um ato que ninguém consegue explicar, um homem armado com uma enorme faca se aproximou perigosamente do pastor Pedro Pablo Martim, mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais inusitado. O agressor entrou na igreja por volta das 11h35 da manhã. Ele foi recepcionado por a irmã, que o convidou a se sentar bem próximo do palco. Mas o homem parecia incomodado com alguma coisa.
Ele se levanta, inquieto, e volta para a frente da igreja, como se estivesse observando se haviam policiais passando por ali. Ele retorna para sua cadeira próxima do pastor, mas quando a pregação finalmente começa, o homem começa a perder a paciência, parecendo até que estava passando mal. Dígase el Señor. Hay poder en el santo nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. De repente, ele se levanta e tira a enorme faca de dentro de suas roupas, partindo com agressividade para cima do pastor, que repetia fervorosamente a frase "há poder no nome de Jesus". O agressor, que já estava prestes a golpear, foi misteriosamente impedido. Ele tentou avançar novamente, mas acabou caindo no chão como se uma força invisível o tivesse derrubado. Os fiéis presentes assistiram aterrorizados enquanto o homem visivelmente abalado se contorcia no chão. Em meio ao caos, alguns membros da igreja conseguiram desarmá-lo antes da chegada da polícia. O pastor, por sua vez, continuou repetindo a frase que, segundo ele, demonstrou o poder divino. Na internet, muita gente questionou as imagens e perguntando se tudo não passou de um teatro. O pastor Pablo Martim, porém, garantiu que o ocorrido foi real e um exemplo do poder de Deus. O famoso padre Marcelo Rossi, em 2019, passou por uma situação bem ruim em uma de suas pregações, que com certeza passou de todos os limites. Padre Marcelo Rossi estava na Canção Nova para celebrar uma missa durante o evento religioso, quando uma mulher conseguiu furar a segurança do local, invadir o palco e atacá-lo. Ela o empurrou com toda a força pelas costas, pegando-o desprevenido e o derrubando do palco, que era um tanto quanto alto. Se às vezes até tropeçando e caindo no chão fatalidades podem acontecer, imagina o risco dessa queda. Mas como você já deve saber, ele ficou bem. Apenas minutos depois do incidente, depois dos paramédicos se certificarem que ele realmente não havia sofrido nenhum tipo de lesão, ele voltou para o palco e encerrou a missa como se nada tivesse acontecido. Ainda por cima, falou que não guardava rancor da mulher que o empurrou, a perdoando imediatamente. O padre não quis prestar queixas, mas a Canção Nova sim. Ela foi conduzida até a delegacia, onde os policiais receberam um depoimento e explicaram que ela sofre de transtornos mentais. Ela tinha vindo de longe, viajado do Rio de Janeiro até São Paulo em uma caravana para o evento religioso. Em um vídeo divulgado após o evento, o padre Marcelo Rossi tranquiliza os espectadores que acompanhavam a missa pela televisão, dizendo que estava ótimo. Em suas próprias palavras, Maria passou na frente e pisou na cabeça da serpente. Canção Nova, glória a Deus. Maria passou na frente, pisou na cabeça da serpente. Estou ótimo. Em uma história muito engraçada que acabou até virando meme aqui no Brasil, uma irmã deu seu testemunho sobre a cura que recebeu. O problema é que ela foi bem categórica na hora de explicar as dificuldades que vinha passando. Ela se perguntava: meu Deus, por que todo mundo caga menos eu? Desde criança, essa mulher sofria muito de prisão de ventre. Ela chegava a passar até 20 dias sem conseguir utilizar o banheiro. Na verdade, como ela mesma relatou, até se sentava no vaso sanitário e ficava esperando por algo que nunca vinha. A irmã usou todos os medicamentos imagináveis, como laxantes e reguladores intestinais, mas nada fazia efeito. Apesar de ser uma condição médica bem desconfortável, o bispo não conseguiu segurar a risada, assim como vários outros membros da congregação diante do testemunho. Mas eu tinha inveja da pessoa que se levantava da privada e dizia assim: acabei de dar uma bela de uma cagada. Eu tinha, porque eu não fazia, meu irmão, eu não fazia, era triste a minha situação, bispo. A situação só mudou quando ela utilizou o travesseiro ungido, oferecido pela igreja. A mulher amarrou o travesseiro na sua barriga, utilizando uma fronha, esperando que no dia seguinte conseguisse finalmente fazer cocô. O dia nem precisou raiar. Durante a madrugada, acordou com um milagre e foi correndo para o banheiro. A cantora gospel Roseli, do grupo Família Cavalcante, estava ministrando um louvor no palco da igreja, quando acabou se empolgando e soltando um baita palavrão. Eu não vou negar, pra mim tá claro que ela soltou mesmo um palavrão aí no meio da música. Mas depois da repercussão negativa, a cantora veio a público se justificar, explicando que não teve palavrão algum. A letra da música diz: passa a unção pra ele. Mas olha, vou colocar até o vídeo de novo pra você ouvir de novo. E aí, passa a unção pra ele?
Ou passa o Som Carvalho. Talvez ela estivesse com fome e soltou um pão de alho. Não sei não, nem com toda a boa fé eu consigo ouvir passa o som pra ele nesse trecho. Inclusive, parece até que o irmão ali do lado acabou se assustando na hora que ela solta o palavrão. Alguns anos atrás, um caso bizarro ocorreu durante uma encenação tradicional da Paixão de Cristo, lá no Rio Grande do Sul. O evento religioso, que atraía mais de 10 mil espectadores a uma praça de Nova Hartz, talvez tenha sido muito realístico em sua representação da crucificação de Jesus, já que um fiel, que estava na plateia, decidiu arriscar tudo para subir ao palco para brigar com o soldado romano. Caso não tenha ficado claro, não haviam soldados romanos de verdade naquela praça, eram todos atores fazendo um teatro. No entanto, o espectador emocionado subiu ao palco gritando, dizendo que não permitiria que matassem Jesus. Ele chegou com tudo, dando uma capacetada no soldado romano mais próximo, que felizmente não se feriu, graças ao seu próprio capacete romano. O restante dos espectadores não conseguia entender se aquela intromissão inusitada fazia ou não parte do espetáculo. Logo após seu ato de agressão, os atores e outros organizadores da peça conseguiram conter o homem, que acabou sendo liberado antes da chegada da polícia militar. Depois do susto, o espetáculo foi retomado como se nada tivesse acontecido, mas essa com certeza vai ser uma notícia difícil de se esquecer. E essa pastora que ensinou seus fiéis a esfregarem no meio da pregação. Pois é, hoje em dia tem pastores e pastoras para todos os gostos. Ela acabou criando uma baita polêmica por causa desses ensinamentos explícitos, e algumas de suas falas até viralizaram pelas redes sociais, causando indignação em todos os que assistiram ao vídeo. Aí quando o gato começa a dar uns amassos, você tem vontade de esfregar, mas deve ser pecado, não vou esfregar, eu vou esfregar, não vou, filho. Ele é seu, o gato é seu, esfrega, aproveita, filha. O problema é que a pastora estava em um ambiente religioso e mesmo assim ficou falando as coisas de uma forma bem vulgar, sem contar nos gestos. Pode ser que esse ensinamento realmente ajude uma parte dos fiéis, mas a maioria acabou achando essa pregação dela uma verdadeira falta de vergonha. Se você acha que já viu de tudo nas igrejas, prepare-se para cair da cadeira, porque, meu amigo, esse caso é pra lá de cabeludo. Ele aconteceu em uma igreja africana, em Gana, onde o pastor foi filmado fazendo um tipo de unção bem incomum, para não dizer extremamente polêmica. Esse ritual, que supostamente serviria para ajudar as mulheres da igreja a engravidarem, envolveu o uso de uma daquelas maquininhas aparadoras, tipo um barbeador elétrico, mas que geralmente é utilizado em outras partes do corpo. Já tá imaginando onde essa história vai chegar? Pois é. As mulheres dessa igreja parecem ter, por livre e espontânea vontade, terem ido até lá na frente, onde o pregador estava ministrando essa bênção, levantando as roupas discretamente para o pastor retirar o pelo delas, que é coletado por outro líder religioso. Aleluia, Pai. Amém. Nti sabia na América no Leviticus ensemo, sabia kan no. Wasedia no muatia no. Wanya da wanyi no hunwi. Rapaz, mas esse vídeo deu o que falar, hein? Apesar de, na gravação, as mulheres aparentemente não terem sido coagidas pelo pastor ou outros membros da congregação, os usuários das redes sociais ficaram revoltados e com razão. O pastor ainda finaliza a bênção passando um óleo direto nas mulheres, enquanto todos os fiéis em torno dizem amém. Eu não sou especialista, mas nunca vi nada desse tipo na Bíblia. Esse pastor devia tomar vergonha na cara. Era caso até de processo fazer as mulheres passarem por isso. Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos, mais conhecido como Cabo Daciolo, é um bombeiro militar, pastor evangélico e ex-deputado federal brasileiro que ficou muito famoso durante o período de eleições para a presidência de 2018, onde atuou como candidato. Daciolo é uma figura bastante polêmica das mídias, famoso por falar sempre o que pensa sem se segurar. Mesmo com essa reputação, ele foi convidado para participar de um grande evento religioso, chamado Congresso Internacional de Missões dos Gideões Missionários da Última Hora. Na ocasião, Daciolo alegou estar jejuando há 29 dias, sendo alimentado apenas por água e pelo Espírito de Deus. Tudo isso para dar uma mensagem importante aos pastores dos Gideões, que parecem não terem gostado muito do que ouviram. Pegue toda a oferta que aconteceu hoje aqui. A porta da igreja está fechada. Divide com esse povo. Divide com esse povo. Divide com esse povo.
e vai ver o que Deus vai fazer. Quando o Cabo Daciolo mandou os líderes religiosos distribuir o dinheiro das ofertas para os fiéis presentes, a comoção tomou conta do evento. No entanto, os pastores acabaram não seguindo o conselho. Anos mais tarde, Daciolo contou em um podcast que os líderes religiosos do evento sofreram as consequências pela ganância. Um deles perdeu a posição de pastor por ser flagrado consumindo bebida alcoólica e o outro até ficou gravemente doente, sofrendo um derrame. Um episódio inesperado e engraçado aconteceu recentemente em uma igreja quando, durante uma cerimônia religiosa, uma menina inocente acabou chamando muita atenção ao confundir a bênção do padre com outra coisa. Tudo aconteceu quando a mãe da criança levou sua filha ao altar para receber uma bênção. Após a oração e o sinal da cruz, o padre estendeu a mão em um sinal de imposição do espírito para abençoar a garota. Acontece que ela entendeu o gesto de outra forma. Sem hesitar, a pequena ergueu sua mão e deu um toca aqui no sacerdote, pegando todos de surpresa. A reação do padre foi imediata. Ele começou a dar risada, tentando, sem sucesso, retomar a seriedade para continuar a cerimônia. A mãe, visivelmente envergonhada, puxou a filha para junto de si enquanto o sacerdote precisava de um momento para se recompor antes de seguir com a bênção. O vídeo desse momento descontraído rapidamente viralizou nas redes sociais, com milhões de visualizações e compartilhamentos. Muitos usuários comentaram sobre a pureza e inocência da criança que, sem querer, trouxe alegria para uma ocasião que normalmente seria bem mais solene. A pastora Ariane Marques está dando o que falar com suas pregações polêmicas, ensinando os fiéis da sua igreja a se relacionarem. Pois é, você não ouviu errado. Essa pregadora decidiu subir até o palco para falar sobre partes do corpo, sobre os diferentes tipos de toque e coisas que não são nem apropriadas para falar aqui no YouTube, senão o vídeo pode até ser excluído. Nem o YouTube deixa a gente falar certas coisas, mas essa igreja permitiu que a pastora dissesse tudo sem o mínimo filtro. Dependendo da pegada, ela também pode deixar a mulher como feliz. Partes internas da coxa. Ari, tem o cosquinha. Cosquinha tem quando o toque é sensorial. Faz assim com o braço todo mundo, assim. Pelo menos essa pregação aparentemente era direcionada apenas para adultos casados, mas não sei não. Nas redes sociais, as pessoas manifestaram sua revolta. Tanto cristão como ateus e pessoas de outras religiões acharam um absurdo algo assim sendo ensinado dentro de uma igreja. Um momento surpreendente e polêmico tomou conta de uma igreja, gerando uma onda de revolta entre os religiosos. Por incrível que pareça, durante um culto, um grupo de jovens foi flagrado dançando funk de maneira sensual dentro do templo, chocando os fiéis e dividindo opiniões. O vídeo, que supostamente teria sido gravado dentro da Igreja Mundial do Poder de Deus, em Belo Horizonte, Minas Gerais, rapidamente viralizou, mostrando as garotas rebolando ao som de um funk gospel, numa tentativa, segundo a igreja, de atrair mais jovens ao caminho de Deus. Enquanto alguns frequentadores da igreja acreditam que essa abordagem moderna pode ser uma forma eficaz de evangelizar, muitos usuários das redes sociais que assistiram ao vídeo não concordaram, dizendo que o líder religioso dessa igreja estava errando feio, conduzindo as garotas para um caminho sem volta. O pastor da igreja, ao ser questionado, afirmou que não vê problema algum em dançar na igreja, desde que seja para louvar a Deus, independentemente do ritmo musical, chegando ao ponto de dizer que quem discordava estava sendo preconceituoso com o gênero musical. Em algumas pequenas igrejas isoladas dos Estados Unidos, existe um ritual cristão bem peculiar, e para os forasteiros desavisados pode parecer até assustador. É a prática de manusear serpentes durante os sermões, baseada em uma interpretação literal de um versículo de Marcos na Bíblia. Apesar das leis que proíbem essa prática em muitos estados, incluindo Kentucky por ser um ritual bastante perigoso, algumas igrejas ainda mantêm essa tradição, incluindo a Full Gospel Tabernacle in Jesus' Name, da pequena cidade de Middlesboro, no Kentucky. Nessa igreja, o pastor Jamie Kutz já estava acostumado com o manuseio das serpentes, incluindo venenosas como a cascavel. Ele já havia sido picado algumas vezes, mas não se intimidou com as cobras, permanecendo com os rituais durante os sermões. Jamie estava muito confiante em sua proteção divina, mas no dia 15 de fevereiro de 2014, infelizmente faleceu devido a uma mordida em sua mão.
Quando a ambulância chegou à igreja, Jamie já havia retornado para casa. Segundo o chefe de polícia, o pastor recusou tratamento médico ainda na igreja. Ao chegar em sua residência, os socorristas encontraram Jamie inconsciente e sua esposa Linda Cooks assinou um documento recusando assistência médica. O filho de Jamie, Cody Cooks, desde então, assumiu a posição de pregador que seu pai deixou e continuou praticando o polêmico ritual sem temer o perigo. Algumas pessoas estão passando completamente do limite na hora de ir para a igreja, principalmente no momento de escolher as roupas para essa ocasião solene. Um vídeo gravado anonimamente por um fiel mostra o momento em que a própria tentação surgiu dentro da igreja, na forma de um vestido coladinho até demais, que estava mostrando tudo para os fiéis ali atrás daquela ovelha cheia de curvas perigosas. Segura na mão de Deus. Eu não sei qual fase da sua vida você está. Por um motivo ou por outro, a gravação viralizou nas redes sociais, gerando comentários de todos os tipos. Alguns usuários condenaram a escolha de vestimenta daquela moça, enquanto outros perguntavam desesperadamente nos comentários qual o endereço daquela igreja, pois sentiriam uma vontade súbita de se converterem. Mas imagina só a situação daquele irmão bem atrás da moça tentando evitar o olhar. Às vezes ele precisava ir para a igreja para se purificar e esquecer um pouco da vida carnal lá fora, mas nem dentro da própria casa de Deus teve sossego. Em um vídeo que vem dando o que falar das redes sociais, um pastor acabou se confundindo. Durante sua pregação, ele falava sobre o pagamento de aluguel, que normalmente ocorre mensalmente para os inquilinos. Na hora, o pastor até se queixou sobre ter que todo mês pagar o valor do aluguel, dizendo que preferiria poder pagar só uma vez no ano e ficar livre desse transtorno. No entanto, o líder religioso acabou se atrapalhando. Ao invés de falar a palavra anual, soltou uma outra expressão que não tem nada a ver com ciclos de pagamento. Mas por enquanto nós pagamos aluguel. E para quem paga ou quem já pagou aluguel, sabe que é mensal, né? Quem dera fosse anual, né? Tipo, todo ano, misericórdia, mas é mensal. O pastor, muito encabulado, logo percebe sua própria gafe. Ele tenta se corrigir, dizendo que se atrapalhou nas palavras com sonoridades parecidas, mas com significados bem diferentes. Apesar da sua expressão, o erro já havia sido cometido e a internet não perdoou, expondo a fala polêmica do pastor em várias páginas de humor. Um vídeo bem surpreendente rodou toda a internet alguns anos atrás, por causa de algo bem ousado e explícito que uma pastora falou que seu marido fazia com ela. Na ocasião, a pregadora estava falando sobre a vida na casa do seu marido, que era muito provedor. Nela, a pastora tinha praticamente tudo o que ela queria. Ele dava presentes para ela, dava joias, roupas, lhe vestia e até... Bom, ouça você mesmo o que ele fazia. Na casa do meu marido, eu tinha tudo. Ele me dava joias, ele me dava presentes, ele me vestia, ele me comia, então dava-me de comer. Parece até uma edição de áudio maldosa para colocar palavras na boca da evangélica, mas na verdade foi exatamente o que ela disse. Logo em seguida, percebendo o absurdo que havia contado no sermão, a pastora até tenta se retratar, dizendo que ele dava comida para ela. Não dá para saber se ela realmente só se embananou com as palavras ou soltou uma informação íntima sobre seu relacionamento. Mas uma coisa é clara, a internet não perdoou, viralizando o vídeo com a fala picante. Nessa altura, você já deve ter visto um monte de unção maluca por aí, mas aposto que essa unção do cavalinho giratório vai te deixar abismado. A pastora Luciana Alves já polemizou bastante com essa sua unção diferenciada, quando foi filmada realizando o ritual inusitado. Na Igreja Plenitude do Trono de Deus de São Paulo, o clima estava festivo, incentivado pela própria pastora, dançando no palco na frente dos fiéis, como uma forma de afastar o mal. Apesar de não ser sempre praticada nas igrejas cristãs, a dança não é algo tão estranho em cultos religiosos. Até aí, até que muitos crentes não veriam problema. O que acabou polemizando mesmo foi ela pegar outros membros da igreja com o dobro do seu tamanho, inclusive pelas costas, igual os pais geralmente fazem com as crianças pequenas, quando estão brincando de upa-upa cavalinho. Pois é, essa unção peculiar acabou ganhando o apelido de unção do cavalinho mesmo. Quando o vídeo desse processo de bênção começou a circular pelas redes sociais, outros evangélicos começaram a criticá-la, não conseguindo levar essa unção a sério. Se está certo ou não posso dizer, mas eu acho que essa pastora deve ter algum tipo de poder divino sim.
já que ela tá carregando um povo enorme nas costas. Acho que nem eu conseguiria fazer essa proeza. E olha que frequento a academia, hein? Lá na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, na paróquia Santa Rita, uma situação extraordinária ocorreu, pegando tanto o padre como os espectadores da missa que estava sendo transmitida ao vivo de surpresa. Por incrível que pareça, durante a celebração, 2 cachorros vira-latas caramelo invadiram o altar e protagonizaram uma cena dura de assistir. Enquanto o padre Pierre Maurício rezava o 3º dia da quinzena de Santa Rita, os animais começaram a brincar ao redor do sacerdote. Um deles chegou a puxar a batina do padre, que, com bom humor, interagiu com os bichos brincando que eles não foram batizados ainda. Mas o momento mais surpreendente aconteceu logo depois. Sem se importar com o ambiente sagrado, os cães começaram a tentar cruzar ali mesmo, no altar. O padre, claramente desconcertado, reagiu com humor, dizendo para os filhos que não podiam fazer isso dentro da igreja. Coque, vamos iniciar o cerco. Que isso, meu Deus? Crê que não foi batizado. A cena rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando risos e comentários com o momento absurdo dentro da igreja. Apesar da situação inusitada, o padre Pierre Maurício continuou sua pregação, não se importando com a perturbação canina. Durante celebrações e rituais religiosos, o respeito é muito importante. Geralmente, os fiéis ficam bem quietinhos, prestando atenção no pregador. No catolicismo, por exemplo, o momento da Eucaristia é um dos mais sagrados e solenes, pois o próprio corpo de Jesus Cristo está presente, representando a última ceia, onde ele iniciou o processo que, mais tarde, salvaria toda a humanidade através de um tremendo sacrifício. Nessa hora, os católicos não ficam conversando entre si ou fazendo piadinhas, pois é como se Deus estivesse realmente presente em forma física ali, diante deles, no vinho e hóstias. Imagine a surpresa dos internautas então, quando o próprio padre ministrando essa sessão eucarística acabou não conseguindo se conter e caiu na gargalhada, impossibilitando de prosseguir com o ritual. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. A música ao vivo na igreja, que deveria contribuir para o clima espiritual, acabou fazendo o exato oposto. O músico estava tocando violão e cantando, mas a corda do seu instrumento acabou arrebentando, fazendo um som que parecia daqueles desenhos animados antigos. Apesar do desafio, o músico manteve a seriedade. Ele continuou cantando sem tremer a voz, mesmo que agora sem o seu violão, de forma extremamente séria e respeitosa. O padre Fabrício Rodrigues, no entanto, não conseguiu seguir o exemplo do seu músico. Ele não conseguia nem beber o vinho de tanto que estava rindo naquele momento. Mas vamos combinar que o padre também não é de ferro. Apesar da sua vocação sagrada, ele também é um ser humano, feito de carne e osso, como a gente, e comete erros. Tem hora que simplesmente não dá para manter a seriedade, ainda mais com essa corda estourando e fazendo aquele barulho engraçado, desafinando total. Muitos anos atrás, em um culto ao lado do pastor Marco Feliciano, um líder religioso ficou extremamente famoso na internet brasileira. Ele disse que tinha uma mensagem importante para transmitir, mas até hoje não sabemos qual seria sua revelação, pois o pastor, quando estava prestes a dizê-la, falando "receba agora", repetidas vezes para o Marco Feliciano, começou a se enrolar nas palavras, supostamente falando em línguas. Logo em seguida, o líder religioso, que ficou conhecido como pastor Pilão, ou pastor Pião do Baú, e até pastor Zangief, saiu girando a toda velocidade. E recebe agora! Recebe agora! Recebe o que tenho eu para derramar agora! Apesar do que aconteceu ser entendido como uma manifestação divina pelos religiosos, as gravações desse vídeo caiu nas mãos de pessoas não tão religiosas, que imediatamente criaram diversos memes, comparando o pastor Lariate ao personagem de videogame de luta Zangief, que tem um golpe muito similar aos movimentos exibidos pelo pastor, abrindo os braços e girando sem parar. Até hoje, a verdadeira identidade do pastor Lariate é um mistério. Não se sabe nem se Lariate é seu nome verdadeiro. Alguns acreditam que ele seja o cantor evangélico Moser, mas, devido à baixa qualidade da gravação do culto, talvez nunca saberemos quem era esse pastor. Um pastor da igreja Liberdade Cristã acabou perdendo completamente sua paciência enquanto estava no meio de uma pregação.
O vídeo que começou a circular nas redes sociais recentemente mostra o momento em que o pastor está tentando transmitir um vídeo para os fiéis, mas tudo começa a dar errado e ele começa a brigar com o rapaz que estava prestando assistência no computador para passar o vídeo. Durante toda a bronca, o pastor faz questão de continuar com o microfone ligado, segurando-o bem perto da boca para todos ouvirem suas reclamações a respeito do rapaz incompetente. Logo no começo da filmagem, ele chega a gritar com outro sujeito, mandando tirar o menino que estava mexendo no computador, pois ele não sabia fazer o seu serviço direito. Saiu o áudio daqui da placa desse som aqui, em nome de Jesus, eu tô calmo. Davis, bota o áudio daqui. Esse menino não sabe, tira ele daí. Manda ele pros kids. Rapaz, como é que pode uma coisa dessas? Apesar de dizer estar calmo, o pastor claramente perdeu a paciência, elevando o tom de voz e quase mandando seu assistente para um lugar que não tem nada a ver com o cristianismo. O pior é que depois esse pastor vai pregar sobre mansidão para seus fiéis. Ele chega a se ajoelhar para o Davidson, pedindo para ele colocar logo a saída de som para tocar nos alto-falantes da igreja enquanto humilha perante os presentes. Nas redes, o pastor foi extremamente criticado, com os internautas mandando ele mesmo descer e ir lá arrumar, ao invés de perder tempo com tanta grosseria. Eu fico me perguntando como ele deve ser em casa, na hora que os outros não estão vendo. Se na frente dos outros perde a cabeça desse jeito, com a própria família deve ser pior ainda. Em uma gravação tanto quanto engraçada de uma missa sendo transmitida em Portugal, uma mulher desafinou bastante durante seu louvor, mas para piorar a situação, ficou tentando justificar a falta de voz, colocando a culpa no organista. Depois de desafinar, ela tenta se recompor e tentar de novo, por repetidas vezes, mas não consegue mais cantar nem os trechos menos agudos. Enquanto a senhora tentava ajustar suas cordas vocais, o cinegrafista disfarçou filmando a igreja, mas todos ainda podiam ouvir a desafinação ao fundo. Em uma cidade chamada Pedras de Fogo, no interior da Paraíba, um culto que deveria ter acontecido tranquilamente na Assembleia de Deus acabou se tornando palco para uma bela treta. O culto que estava sendo dedicado a mulheres naquela ocasião foi interrompido quando um fiel confrontou um dos líderes religiosos que estava no púlpito, exigindo que ele confessasse seus pecados diante da congregação. Acontece que o homem não soube como se comportar diante dessa fala. Ele alterou rapidamente e se levantou de forma bastante agressiva, entrando em uma discussão verbal com a mulher que estava o provocando. A fiel, no entanto, não se intimidou. Quando ele veio para cima dela, ela continuou dando corda, desafiando-o a bater nela, enquanto reafirmava que ele estava em conflito por causa dos seus atos pecaminosos. Precisa dar sua respeito. Bata em mim. Bata. Bata. Porque a palavra está batendo. O confronto gerou grande tensão entre os presentes e o vídeo do incidente logo se espalhou pelas redes sociais, causando alvoroço entre os internautas. Até o momento, as identidades dos envolvidos não foram reveladas e não sabemos exatamente do qual pecado a irmã estava se referindo. A única coisa que ficou clara é que ele se alterou muito rápido para alguém que tenha consciência limpa. Em uma igreja na Espanha, na paróquia Carmen de los Realejos, na região do Tenerife, no dia 30 de julho do ano passado, uma situação bem estranha ocorreu, que chamou a atenção na congregação. Por incrível que pareça, um homem foi visto invadindo a igreja com uma criança nos ombros. Ele chega até o altar onde havia uma estátua da Nossa Senhora do Carmo para deixar o garoto. Não satisfeito ainda, ele mesmo sobe em cima do altar para se aproximar mais da imagem sagrada. Após deixar a criança, que seria seu filho, sob os pés da Nossa Senhora, ele se afasta satisfeito em ter cumprido a missão. Segundo relatos do jornal El País, antes desse vídeo ser gravado, o homem já estava tentando deixar o garoto no local. Não ficou claro o motivo pelo qual ele fez isso, mas está com muita cara de promessa sendo paga. Em uma igreja que não foi identificada, o culto que estava acontecendo mais parecia uma novela cheia de intriga e confusão.
O incidente, que foi registrado em vídeos pelos presentes e divulgado nas redes sociais, mostra o momento em que um homem acusa o pastor da igreja de estar cometendo adultério com a sua esposa, identificada apenas como Simone. Durante o culto, o marido traído pediu a palavra e, para surpresa de todos, fez a acusação pública contra o líder religioso. A situação ficou ainda mais embaraçosa quando outras pessoas presentes confirmaram as alegações, afirmando que o caso extraconjugal já durava pelo menos 3 meses. O pastor tentou se defender, mas o estrago já estava feito. Uma mulher chamada de Jane, no vídeo, reforçou as acusações, afirmando que as provas do adultério estavam no celular e que grande parte da congregação já tinha conhecimento do caso. Enquanto isso, o pastor ia perdendo cada vez mais sua compostura, tirando a gravata enquanto se afobava. No meio da briga, as mulheres começaram a sair da igreja, dizendo que não voltariam mais para suas pregações. Esse vídeo, que teria sido gravado pela própria esposa do pastor, termina repentinamente quando alguém tenta cobrir a câmera, adicionando ainda mais intriga para o caso. Desde então, a gravação tem acumulado milhares de visualizações e gerado muita polêmica nas redes sociais. Veja só o que esse ministro acabou fazendo durante um momento de louvor. Após falar tão bem da cantora diante de si, falando sobre sua beleza e suas qualidades espirituais como cantora, ele acabou confundindo seu nome com o de outra cantora gospel famosa. Bela jovem, e ela é bela 2 vezes, pela beleza física e pelo lindo e belo Jesus dentro de você. Com vocês, Bruna Carla! Gabriela Rocha, e não Bruna Carla, sua colega gospel, não conseguiu conter a risada na hora em que ouviu o seu nome sendo trocado. Ela deu tanta risada que não conseguiu prosseguir com a canção. Depois de algum tempo, o líder religioso retornou ao palco para fazer a correção e pedir desculpas, mas ela ainda quase não conseguia respondê-lo, ainda morrendo de dar risada. Pelo menos o líder religioso assumiu o erro, né? E ainda bem que a Gabriela levou a confusão na esportiva. Senão, poderia ter ficado um climão bem desagradável. Durante um evento de milagres presidido pelo pastor Valdemiro Santiago da Igreja Mundial do Poder de Deus, algo meio inusitado aconteceu, deixando vários membros da congregação com a pulga atrás da orelha. Na ocasião, o pastor Valdemiro mandou chamar um homem afligido pela cegueira. O enfermo subiu ao palco com certa dificuldade, utilizando uma bengala para auxiliá-lo. Ao conversar com o pastor, contou que veio de outro estado para a pregação e que já estava há 4 anos sem conseguir enxergar. No entanto, enquanto conhecia o pastor, sua visão já havia sido restaurada. Eu tô com 4 anos que eu não vejo, rapaz. 4 anos? Você começou a me ver já agora? Olha pra mim aqui. Você já tá me vendo já? Ah, com o chapéu branco. Tá feliz, não tá? Tô feliz, eu assisto o senhor 24 horas. Você ouve, né? Acontece que, após ser supostamente curado, esse senhor soltou um comentário, digamos que, bastante suspeito. Ele falou ao microfone que assiste ao pastor 24 horas. Na hora, Valdemiro retirou o microfone da boca do fiel curado, fazendo uma correção, explicando que ele quis dizer que o ouve pela televisão. No entanto, a gafe já estava feita e muitas pessoas começaram a acusá-lo de charlatanismo. Em 2023, algo inesperado ocorreu dentro de uma igreja, enquanto o padre ministrava um casamento bem de frente para os noivos. No vídeo, que foi compartilhado milhares de vezes, o padre Felipe Fernandes, que conduzia a cerimônia, não conseguiu segurar o riso durante o momento mais solene, levando todos os presentes às gargalhadas. Na ocasião, o padre se dirigia a Tindora, o noivo, dizendo que ele receberia a Júnia como esposa. Só que antes mesmo dele conseguir terminar aquela clássica pergunta se ele aceitaria a mulher, o padre não conseguiu segurar a risada, aparentemente não acreditando nos nomes engraçados dos noivos. Hoje, Tindora, você recebe a Júnia como a sua esposa. Não se esqueça. O religioso caiu na risada, secando as lágrimas enquanto tentava sem sucesso retomar o controle da cerimônia. Os convidados e noivos também estavam se divertindo, mas aparentemente não por conta da confusão de nomes. Nas redes sociais, a noiva explicou que o padre é amigo do casal e, inclusive, Tindora é um apelido carinhoso do seu noivo, Aleph.
O que motivou as risadas, na verdade, foi a precipitação de Tindora, ao balançar a cabeça impaciente em sinal afirmativo, quando o padre mal havia começado seu discurso de união. Júnia também aproveitou para pedir que os internautas parassem de criticar o profissionalismo do padre, já que para o casal, ele não havia faltado com o respeito em momento algum, frisando que eles mesmos estavam rindo da situação inusitada junto com o padre Felipe. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.